A campainha tocou, e pela primeira vez em muito tempo, o cheiro do meu bolo de cenoura quente perdeu a briga para um frio que veio da porta. Desses frios que não moram no clima, moram na memória, que a gente tenta esquecer, e que de repente volta de mala na mão, e olhar que não pede perdão, pede passagem. Quem estava ali era o meu passado de 41 anos vestido de camisa branca, com uma mulher elegante no braço e uma frase que cortou mais do que qualquer faca. Precisamos conversar? Podemos entrar? Como se 13 anos de silêncio coubessem num travessão educado no meio da sala. Preparem-se, porque o que começou com Somos Família, e é para o seu bem, virou uma batalha de provas, um jantar com plateia e uma virada com tela ligada e oficiais na porta, onde cada mentira recebeu seu recibo e cada verdade, seu nome por extenso, com carimbo e testemunha. Vou contar como a tentativa de me declarar incapaz, de tomar meus negócios e trancar minha vida num asilo de luxo, foi desmontada com uma coisa que ninguém espera de uma mulher perto dos 70. Método, calma e estratégia, daquelas que instalam câmera, arquivam print, chamam advogado e esperam a hora certa para apertar o play na frente de quem precisa assistir até o fim. Vocês vão sentir o estalo do clique quando a compota fecha, o claque da fechadura quando a chave volta para a mão certa e o silêncio especial que só existe depois que a justiça encontra seu lugar na mesa, entre o prato e o guardanapo, sem grito, mas com coluna ereta. Fiquem aqui, porque tem neto batendo na minha porta dizendo: "Você é minha avó de verdade?" Tem advogado de anel chamativo vendendo laudo que nunca me examinou? Tem o plano de interdição empacotado como cuidado e tem o momento exato em que a palavra mãe deixa de ser ferramenta de culpa e volta a ser respeito, simples e inteiro, do tamanho da gente que não aceita ser depósito, porque nasceu para ser destino. E sim, no final, vai ter decisão que dá paz, não culpa. A tal justiça poética que não destrói quem te feriu, reconstrói você tão bem que o passado perde o poder de te mandar dormir mais cedo. Se essa história já tocou uma ferida ou acendeu uma esperança, comente de onde você está assistindo e que palavra injusta colaram em você. E qual você vai colar no lugar hoje. Inscreva-se, porque cada bloco desta virada foi escrito para lembrar que o relógio do respeito só anda quando a gente segura a caneta com o próprio nome. Antes da campainha tocar naquela tarde, a casa cheirava a bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, o mesmo que minhas mãos fazem de olhos fechados desde os 15, quando minha mãe me ensinou que bater açúcar com manteiga até clarear é mais do que técnica. É promessa de que as coisas, se bem mexidas, podem ficar leves por dentro, mesmo sendo pesadas por fora. O barulho do batedor elétrico, o brilho da cauda no ponto de fio fraco e o tabuleiro ainda quente sobre a grade eram meu ritual de sábado, igualzinho há décadas. Pequenas certezas que o tempo não rouba. A luz da tarde entrava pela janela da cozinha, lambendo o piso claro, e a casa respirava aquele silêncio bom de lar em ordem. O silêncio que antecede o inesperado. Foi nesse silêncio que a campainha cortou o ar, um som metálico, definido, que atravessou o corredor como faca recém-afiada. Descalça, enxugando as mãos no pano de prato, fui abrindo a porta com a cabeça ainda no açúcar do glacê. E quem entrou foi um frio que a cozinha não conhecia. Gustavo estava ali, 41 anos, camisa branca passada à perfeição, cabelo sem um fio fora do lugar, maletas no chão como quem não veio visitar, veio pousar. Ao lado dele, Patrícia, óculos escuros que ocupavam metade do rosto, conjunto de linho bege que diz sem dizer e um sorriso estudado. Eles entraram com "Podemos conversar?", que cheirava mais a ordem do que a pedido, e o corredor, largo, de repente ficou estreito. Fiquei entre paralisada e alerta. 13 anos sem um feliz aniversário, sem um mãe, como você está, sem um Natal batido na minha porta, e a primeira frase do meu único filho foi uma convocação. Sentei com a coluna ereta, eles no sofá como se tivessem esquecido de sair ontem. Patrícia varreu a sala com um olhar de avaliadora de imóvel, pousando nos cristais, no mármore, no pé direito.
como quem passa preço no que não tem preço para mim. Bonita casa, sogra. Frio, mecânico. Muito espaço, muitos quartos vazios, imagino. Respirei devagar para que a voz não saísse em cacos. Precisamos nos reconectar. Somos família. A palavra família tem a maciez que o uso certo pede. Na boca deles era verniz cobrindo cupim. Bastou o segundo parágrafo. Quando ficamos sabendo que você prosperou tanto, achamos que era hora de ser família de novo. Ali, o açúcar do bolo azedou na minha língua. Perguntei, como souberam? E Gustavo recitou como aluno aplicado. Matéria de revista, faturamento, número de lojas, foto de capa, 6 dígitos, métricas que decorou sem decorar o meu rosto. E vieram por quê, exatamente? A Patrícia inclinou o corpo para frente, os dedos afilados pousados no joelho dele, tom ensaiado. Você está sozinha nessa casa enorme. E se acontecer alguma coisa? Queda, saúde? Queremos estar aqui. Vamos nos mudar. Gustavo, como único filho, tem direito ao que um dia será dele. Máscara no chão antes da primeira xícara de café. A vida antes do problema? Era a vida depois da pior parte dele. Depois que Arnaldo se foi numa madrugada sem despedida, aos 62, e eu acordei tocando um corpo que já não me respondia, foi o tempo mais longo que um relógio já mediu. No velório, Gustavo me atravessou com olhos que não pararam nos meus. Patrícia prendeu o olhar no celular, entediada com o meu luto. 3 dias depois, trouxeram um advogado e um vocabulário que perfura. Planejamento sucessório, propriedade compartilhada, proprietário majoritário. A senhora não precisa de uma casa tão grande sozinha, precisa? Ofereceram um aluguel simbólico e 200 mensais para se manter. 38 anos viraram boleto vencido na mão deles. No dia da expulsão, me arrancaram da minha porta segurando um relógio que era da minha avó. Esse fica. Agora a casa é nossa. A porta fechou, eu sentei no meio-fio com as malas e chorei até secar. Conceição me recolheu do chão sem um "eu te avisei". Foi casa quando eu não tinha teto por dentro. Naquele sofá, entre o cobertor velho e a filha dela, Júlia, que há 8 anos me perguntou por que eu chorava e se eu sabia fazer bolo, eu levantei a primeira vez depois de 1 semana de nada. Banana madura, 3 ovos, açúcar contado, forno simples. Júlia mordeu e suspirou. Conceição mastigou e decretou: "Vende. Vender? Quem compra afeto embalado por uma velha falida? Toda mãe de plantão, toda gente sem tempo, todo mundo que ainda sabe o gosto de casa. 12 bolos por semana, papel manteiga, fitinha barata, hospital como vitrine ambulante. E propósito no peito, pela primeira vez depois do buraco. O começo do depois foi assim. Curso de confeitaria, professor francês com desdém para minha idade, lugar no topo da turma. Valdemar, 72, investidor de alma e olhos azuis, de quem já chorou no escuro, provou meu brigadeiro e disse: "Isso é ouro, 50-50. Food truck branco e rosa, fila no quarteirão, 16 horas por dia, olho brilhando mais do que a pele cansada. Primeira loja física com aluguel, que me dava frio, mas me deu furacão. 6 lojas em 8 anos, equipe, TV, revista que me vestiu de "Ela recomeçou aos 56 e construiu um império de açúcar". E eu acreditei, pela primeira vez, que merecia cada metro quadrado da casa que comprei à vista. Não por necessidade de espaço, por direito de lugar. O que eu não comprei foi de novo a fantasia. Parei de procurar Gustavo. Fechei a porta que me feriu. Enterrei a mãe que mendiga migalha. Aprendi a me bastar. E então, na tarde do bolo, a campainha. E a sala novamente ocupada por quem nunca pediu licença. "Vocês trouxeram o Gabriel?" A pergunta saiu antes de eu conseguir domar a esperança. Engasgo. "Está na escola. Adolescente, né?" Mentira que tem cheiro. Sorri com os dentes. "Vão ficar no quarto de hóspedes. A terceira porta à esquerda." O sorriso de Patrícia alargou, como de gato que cheira leite. "Sogra, obrigada."
Subi com eles e a mala cara, e enquanto ela passava a mão na cortina de linho e testava a colcha com a palma, a memória me puxou violenta para o dia em que ela me tomou a casa. Mas a mulher no batente agora tinha outra musculatura. Aquela que vendeu doce na madrugada, fez conta com caneta, assinou o contrato sem tremer. A decisão que parecia perfeita nunca veio de mim. Veio deles. Vamos morar aqui, é para o seu bem. E todo para o seu bem, sem a sua pergunta, é uma coleira com fita de presente. A validação social, a mais perigosa, a que chega da boca de quem te chama de sogra como adereço. A família se reconecta. É lindo ver vocês juntos. Casa cheia é alegria. Frases com laço que escondem nó cego. Eu ouvi todas. Respondi com café e prato, porque educação não impede leitura, e li cada gesto como legenda. No primeiro dia, pediram licença. No segundo, Patrícia reorganizava minha cozinha às 6 da manhã, empilhando minhas tigelas de cerâmica no chão com voz de tutorial. A gente precisa de um sistema que funcione para todos, né? No terceiro, Gustavo desceu com o meu roupão branco do banheiro da suíte, naturalizando o emprestado como se fosse fibra do tecido. Você não se importa, né? No quarto, Patrícia sentou na minha cadeira do escritório e adivinhou a senha do meu computador via memória do meu luto, o aniversário de Arnaldo. É perigoso, sogra, muito óbvio. Idosos esquecem. O gosto do brigadeiro azedou de novo. Eu administro 6 lojas sozinha. Claro, até não dar. Ela já falava na interdição com a boca de quem oferece suplemento vitamínico. A gente está aqui para te proteger. Proteção é a palavra que muitas vezes vem vestida com as mãos nas suas gavetas. À noite, fiquei deitada, copo de vidro na parede do quarto encostado na suíte de hóspedes. Truque velho que funciona. Ouvi o roteiro inteiro. Já fotografei os documentos, mando para o advogado, se provamos que ela está senil, conseguimos interdição, laudos, curadoria, acesso às contas. Meu coração parou um segundo e voltou no mesmo compasso. O plano deles era de manual. O meu também seria. Valdemar respondeu minha mensagem em 2 minutos. Amanhã, 8h, técnicos e investigador. Microcâmeras invisíveis onde a casa respira. Escritório, sala, cozinha, corredor do 2º andar e quarto de hóspedes. Nuvem segura com acesso meu e dele. Rodrigo, o investigador, trouxe relatório como quem traz exame que a gente já sabe o resultado. Dívidas de jogo, processos, leilão de imóvel, mandado de busca de SUV, cartão bloqueado, apropriação indevida no antigo trabalho, tudo que o desespero carrega no rastro. E a linha que cortou meu peito. Gabriel vivendo com o tio, guarda temporária retirada dos pais por negligência, processo em andamento na infância. Enquanto me chamavam de frágil, escondiam o meu neto de mim. Eles mentiram, sobre tudo. Eu li as linhas e os sublinhados. Decidi então fazer o papel que esperavam de mim, a velhinha confusa, com a técnica que a cozinha me ensinou. Ponto certo, tempo certo, fogo baixo. No café da manhã, fingi esquecer número de lojas. Troquei o nome do Gustavo pelo do pai. Valdemar me ajuda com os números. Nunca fui boa. Deixei o celular perdido em lugares óbvios. Patrícia brilhou o brilho de quem fareja sangue. Isso mesmo, sogra, com a idade. Acontece. Ela filmava. Eu deixava. As câmeras também filmavam ela filmando. E o pano que ela tentava puxar viraria cortina na minha janela. Os primeiros sinais se tornaram o próprio texto. Patrícia no escritório, sozinha, fotografando minhas escrituras. Gustavo, sozinho, abrindo arquivo e clicando balanços. Patrícia ao telefone com o advogado. Ela tem 6,4 milhões em liquidez. E imóveis e empresas. Os laudos custam 50 mil. Assim que tivermos acesso, transferimos. 3 vídeos editados meus, confusa, fora de contexto, exibidos a Gustavo na sala como trailer de filme fraudado. Está perfeito. É real, ele arriscou. Tanto faz, ela cortou. Precisamos do dinheiro.
E o Márcio já falou que não aguenta mais o Gabriel em casa. Se a assistente social descobrir que mentimos, perdemos a guarda. O peso da frase assentou como pedra no meu estômago. Eu ainda fiz uma pergunta. Quando meu neto vem? Recebi silêncio. Quando alguém nega a criança à avó com a mão leve, a gente aprende que o cuidado que oferecem é cárcere com cheirinho de lavanda. Dali em diante, adotei 3 leis. Tudo por escrito, tudo com prova, tudo com testemunha. Liguei para o Dr. Henrique, minha firma de 5 anos. Isso é tentativa de estelionato, apropriação, possivelmente cárcere privado, se interdição fraudulenta se consumar. Quer processar ou quer só afastar? Quero justiça e antes quero meu neto. 48 horas. O relógio do respeito começou a andar de novo. No sábado, Patrícia lançou a reconexão. Vamos fazer um jantar aqui, só família e amigos. Mostraremos que estamos juntos. Não era sobre encontro. Era sobre plateia para me filmar confusa, em público, arrumar testemunhas da narrativa que inflariam no pedido de interdição. Lindo. 1 semana é suficiente? Ela sorriu. Perfeito. Enquanto organizava flores e convidados a partir do jardim, eu escrevia: Doutor Henrique, eles marcaram o palco. Precisamos do ato. Considere feito. Vai doer. Vai valer. Respondi: eu sei, o doce tem ponto. E então, um toque de campainha fora da agenda dos dois. Meio da tarde, suada de fornecedor, eu abro a porta e vejo um menino alto, magro, mochila surrada, olhos de susto e esperança. Você é Helena? Você é Gabriel? O rosto do meu filho aos 15 anos me olhando com fome de pertencimento. Você é minha avó, de verdade. Abri os braços antes do raciocínio. Ele desabou um choro de quem guardou água demais por muito tempo. Sentei, suco de laranja na mão dele tremendo, a minha em volta da dele para aquecer. Como me encontrou? Eles mentiram, sobre tudo. Eu achei um papel. Eu vi seu nome num recorte. Eu procurei no ônibus. Eu fugi. Conta do começo, meu amor. E ele contou, a história arrancando os tapetes que Patrícia tinha estendido com cola. Até ali, o setup estava pronto. A vida antes, o luto, a expulsão, o renascimento a açúcar e contrato, a casa que comprei com mérito, a decisão perfeita que me ofereceram disfarçada de cuidado, a validação social de um falso álbum de família, os primeiros sinais claros da armadilha jurídica, as provas que a casa inteira agora colecionava, o neto resgatando a palavra avó do túmulo onde a haviam posto. Restava costurar o fio da virada. E a agulha chegou em forma de jantar. Gancho. Na próxima parte, o sonho de reconexão vira pesadelo em tempo real, com o plano de interdição, os vídeos cortados, o advogado de laudo comprável e o contra-ataque invisível já gravando tudo, até o momento em que o jantar acontece e o roteiro deles é reescrito ao vivo por quem aprendeu a segurar a caneta com o próprio nome. No começo, tudo parecia cordial. A palavra certa é essa: polidez com cheiro de verniz. Gustavo usava meu roupão por engano, Patrícia organizou armários para me ajudar, o bom dia vinha açucarado e as frases pousavam sempre na mesma pista. A senhora não pode ficar sozinha numa casa tão grande. É perigoso administrar tudo sem apoio. A idade exige cuidados, e cada cuidado carregava, escondido, um cadeado. Eu servi café, passei pão de queijo, respondi com obrigada. E fui deixando que as palavras deles corassem a própria contradição. A transição foi tomando forma no corpo da casa. No segundo dia, Patrícia acordou antes de mim e espalhou minhas tigelas de cerâmica artesanal pelo chão da cozinha, empilhadas como num bazar improvisado. Sogra, esses armários estão uma bagunça. Vou reorganizar. Precisamos de um sistema que funcione para todos. Para todos quem? A pergunta ficou na minha língua como semente que escolhe a hora de brotar. Patrícia, eu gosto do jeito que está. Ela riu curto. Ah, sogra, quando a gente envelhece, perde um pouco o senso estético. Normal.
e despejou leite no meu bule japonês de porcelana, presente do Valdemar, deixando a borda escorrer sobre a toalha de linho como quem marca território com gota. No terceiro dia, entrei no meu escritório e encontrei Patrícia sentada na minha cadeira, o monitor aceso. "O que você está fazendo?" "O computador ficou ligado. Não é seguro. Qualquer um vê suas coisas." "Tem senha." Gustavo adivinhou. "Como?" "Aniversário do seu marido. Tão óbvio." Ela falou como quem oferece tutorial para idosos. Sentiu queimar no rosto, o pulso acelerar. "Saia do meu escritório." "Calma, sogra. Gustavo precisa entender como funciona tudo. Quando você não puder mais. Eu administro 6 lojas perfeitamente." "Por enquanto." Ali, o ar mudou de densidade. A casa percebeu que os passos deles não eram de visita, eram de ocupação. À noite, o truque antigo do copo encostado na parede. O som do quarto de hóspedes atravessou o vidro. "Ela não vai nos dar dinheiro, Gustavo. Minha mãe é teimosa." "Eu já fotografei tudo. O advogado disse que, se a gente provar senilidade, consegue interdição e assume com curadoria. Mas ela não parece senil." "Por que você não está procurando os sinais certos? Amanhã eu planto dúvidas. Pergunto o que ela já disse. Filmo pequenas confusões. Com 3 ou 4 vídeos, mais 2 laudos, a gente consegue." "E o Gabriel?" "Não pode saber. Está rebelde. Se descobrir que a avó está viva, vai atrás. Não antes de garantirmos o dinheiro." Silêncio. "Às vezes me pergunto se estamos fazendo a coisa certa." "Você quer voltar a morar de favor? Sua mãe tem milhões. Estamos só acelerando." A frieza com que ela invocou meus milhões deixou na parede um frio que não se tira com cobertor. No dia seguinte, amanheci no papel que eles me escreveram. E, por escolha, atuei. Vestido florido, sorriso terno, uma hesitação calculada. "São 5 ou 6 lojas? Ah, o Valdemar me ajuda com os números. Nunca fui boa." Patrícia acendeu por dentro. O tubarão sentiu sangue. "Sonhos esquisitos, sogra? Esqueceu onde deixou o celular? Com a idade normal?" E o celular, esquecido na prateleira da sala, aparecia nas mãos dela em minutos. "Achei." E eu: "Obrigada, minha filha." Enquanto ela colecionava takes, minhas câmeras colecionavam as colheitas dela. Mão no meu arquivo, zoom em escritura, ligação para Dr. Caetano sobre laudos, orçamento de 50 mil brailles, assim que a gente tiver acesso à conta dela. O filme que ela queria montar já tinha making-of gravado, com data, hora e contraplano. A confirmação veio impressa. Rodrigo, o investigador, trouxe um relatório com dívidas de Gustavo por aposta, 3 processos, imóvel leiloado, de Patrícia, cartões bloqueados, apropriação indevida, mandado de busca e apreensão de SUV. E do eu onde mais importa, Gabriel vivendo com o tio desde março por negligência dos pais, processo na vara da infância. "Eles mentiram sobre você", ele me diria dias depois, com os olhos em água. "Disseram que você morreu." Guardei o relatório na pasta transparente com uma etiqueta mental. Verdades que serão exibidas na hora certa. Enquanto isso, a casa exalava sinais. Gustavo começou a fotografar contratos sozinho, à tarde. Patrícia editava meus esquecimentos em vídeos de 15 segundos e mostrava a ele na sala. "Olha, parece real." "Porque é real." Ele ensaiou com paixão. "Tanto faz. O Márcio quer o Gabriel fora de casa. Precisamos disso logo." As palavras "precisamos disso logo" grudaram no azulejo da minha memória. Quem tem pressa revela a trama. No meio desse teatro, a vida doeu por onde ainda resta a pele fina. Pensei em Arnaldo, no relógio que me tomaram, no dia em que passei a primeira noite no sofá da Conceição, nos olhos da Júlia pedindo um bolo. O perfume do brigadeiro naquela tarde me trouxe de volta ao eixo. O ponto dá certo quando a mão não teme mexer. Liguei para o Dr. Henrique. "Temos tentativa de estelionato, apropriação indébita, potencial cárcere privado. Quero seu plano." Plano A: medidas para proteção patrimonial, notificação extrajudicial e preparo de ação criminal. Plano B: flagrante público com prova robusta.
O que prefere? Ambos, mas antes, meu neto. 48 horas. O relógio andou, e dessa vez a hora trabalhava por mim. Patrícia, para consolidar testemunhas, lançou o jantar. Sogra, um jantar só para a família e amigos próximos. Reconexão, amor, fotos. Perfeito. Sábado que vem? Sábado. Eu já podia ver o roteiro. Ela criaria pequenos momentos de confusão para filmar na frente de convidados. O advogado conhecido apareceria casualmente. No dia seguinte, protocolariam o pedido de interdição com vídeos, laudos compráveis e testemunhas impressionadas. Acontece que, ao mesmo tempo, eu escrevia o meu roteiro. Telas grandes na sala, pendrive com os trechos exatos onde ela falava laudos de 50 mil, 6,4 milhões de liquidez. Assim que tivermos acesso. Oficial de justiça com mandado preparado por Dr. Henrique, horário marcado para o meio do jantar. Rodrigo e Valdemar posicionados como convidados discretos. A panela ferveu em fogo baixo. Entre um passo e outro, o destino me concedeu o que mais desejei. Gabriel na minha porta. Magro, suado, mochila surrada. Você é a Helena? Você é o Gabriel? Você é minha avó. O choro dele foi luto e promessa juntos. Dei suco, segurei suas mãos geladas. Como me achou? Meu pai guardava umas coisas numa caixa. Tinha recorte de revista com a sua foto. Doce Helena. Pesquisei seu nome na Lan House. Peguei ônibus. Vim escondido. Eles disseram que você tinha morrido. Não discuti. Criança não precisa que a gente desmonte mentira. Precisa que a gente ancore verdade. Eu estou viva e sempre estive pronta para você. Posso ficar um pouco? Pode. Pensei em Gustavo e Patrícia. Se eles chegarem, você entra no escritório e fecha por dentro. Eu digo que é entregador. Eu cuido. Ele olhou em volta como quem encara a casa de infância que só existia em sonho. Cheira a bolo de cenoura. Sempre cheirou. Sério? Desde que eu tinha sua idade, Gabriel. Ele sorriu pequeno, e eu rejuvenesci décadas numa respiração. No dia seguinte, Dr. Henrique trouxe os papéis. Helena, vamos blindar seu patrimônio agora. Primeiro, bloqueio para movimentações extraordinárias sem sua assinatura com reconhecimento de firma. Segundo, notificação extrajudicial proibindo qualquer obra, mudança de fechadura ou serviços sem sua autorização. Terceiro, cadastro na portaria para qualquer entrada ser comunicada por e-mail com sua cópia. Quarto, protocolo de medidas em caso de tentativa de interdição fraudulenta, com as provas que você já tem. Assinei 1 a 1, respiração calma, letra firme. E o oficial? Chega sábado, 21h10, horário do auge do jantar. E os convidados? Tínhamos uma lista de amigos da Patrícia. Eu adicionei 2 meus. A semana que antecedeu o jantar foi aula sobre como a crueldade cria clima. Patrícia acionou o grupo da família. Finalmente unidos. Postou uma foto minha desfocada na varanda com legenda "Cuidando dela". A vizinha do bairro comentou: "Que lindo!". Outra parente aplaudiu a filha dedicada. Eu respirei para que a raiva virasse foco. Mais uma vez, regra número 1. Não disputar narrativa no corredor, construir prova no cartório. Paralelamente, ajustei a casa como palco do meu script. Tela grande testada na sala. Controle remoto com botão play rápido. Pêndulo do relógio sincronizado como metrônomo. Bolo de cenoura para o cheiro. Potes de compota na bancada como lembrança do meu trabalho. Eu, inteira, ali. Patrícia insistia em pequenos testes. Sogra, quantos funcionários você tem mesmo? 12? 17? Ah, não lembro. O Valdemar cuida. Sogra, onde está o contrato da loja da vila? Devo ter perdido... Sogra, onde está o carregador? Não sei. Ela gravava. Eu deixava e gravava ela. A edição dela viraria prova de má-fé e meus takes, prova de que eu não era confusa. Eu estava posicionando peças. Gustavo observava a cena com expressão que a culpa cortava e a ganância remendava. Fiquei atenta a esse fio.
2 dias antes do jantar, Rodrigo trouxe mais achados. Prints de conversa de Patrícia com o Dr. Caetano. Laudos prontos em 48 horas, 50k. Pagamento no acesso. Um áudio dela para uma amiga. Sábado vai ser tudo. Vamos filmar a velha confusa na frente de todo mundo. E um vídeo de Gustavo no meu escritório, sozinho, fotografando minhas escrituras. O conjunto era robusto. Helena, você tem um caso sólido. Eu quero um encerramento sólido, que sustentem o resto da minha vida sem eu ter que contar essa história mais 1000 vezes. Vai ter. Sábado chegou com cheiro de laranja na cauda e arranjos discretos de flor branca nas mesas. Vesti meu vestido azul, o mesmo das minhas assinaturas importantes, prendi o cabelo sem excesso, batom cor de goiaba. Foi o que me vestiu em outras viradas. Vestiria agora. A casa encheu devagar, passos de gente curiosa, o tilintar de copos, risos ensaiados. Patrícia circulava como dona do evento. Óculos na cabeça, vestido que saltava aos olhos, alinhando detalhes nos guardanapos. Gustavo ia e vinha inquieto, olhando o relógio, conferindo a cozinha, sussurrando no canto com 2 homens desconhecidos. Um deles, de anel grande, cara de doutor. Doutor Henrique me observou de longe, com um aceno mínimo. Valdemar, no canto da sala, segurava um copo d'água como se fosse um troféu de paciência. Rodrigo posicionou-se como convidado qualquer, celular no bolso, olhos em tudo. Patrícia começou a me apresentar aos convidados como quem apresenta uma relíquia frágil. Gente, minha sogra está radiante, mas cansada, tadinha. Foi um dia longo. Muitas lembranças, né, sogra? Eu sorri. A velhice é teimosa, né? Alguém soltou, em tom de piada. Ri por dentro. Pelo alto-falante natural, Patrícia puxou o brinde. A família reencontrada. Palmas, risos, celulares em riste. Sogra, diga algumas palavras. A plateia calibrada. O momento perfeito para o escorregão que ela esperava. Fingi procurar as palavras, mexi no colar, respirei e, antes de abrir a boca, deixei o controle remoto tocar meus dedos por baixo do aparador. Antes de falar, queria mostrar rapidinho um vídeo com momentos dessa semana, coisinhas da casa, lembranças, para celebrarmos juntos. O uníssono dos convidados me deu pista de que a ideia pareceu fofa. Eu apertei play. A tela grande na sala acendeu com a imagem da minha cozinha vazia. Em 3 segundos, apareceu Patrícia abrindo a gaveta do escritório e fotografando minhas escrituras. Zoom na matrícula, data e hora. Alguém pigarreou. Gustavo mexeu no colarinho. Seguimos. Patrícia no telefone. Doutor Caetano, os laudos de 50k. Assim que tivermos acesso à conta dela, transferimos. Outra respiração pesada na sala. Corte para Gustavo sozinho fotografando os meus extratos. Corte para ela editando no celular meus esquecimentos em vídeos de 10 segundos. Corte para o áudio. Sábado a gente filma a velha confusa na frente de todo mundo. O ó que saiu de 2 convidadas não foi educado, foi puro espanto. Patrícia correu até mim. O que é isso? Memórias da semana. Isso é invasão de privacidade. É a sua privacidade invadindo a minha casa. Respondi baixo. Desliga isso agora. Por quê? Tem mais. E tinha. A tela exibiu o trecho em que ela fala ao telefone 6,4 milhões em liquidez. Cifra que eu nunca verbalizei em lugar nenhum. Dr. Henrique avançou um passo, mas não precisou falar. A campainha tocou, 21h10. Oficial de justiça, mandado em mãos, 2 agentes. Boa noite, senhora Helena. Estamos aqui para dar ciência de notificação extrajudicial, medidas protetivas patrimoniais e recolher depoimentos sobre possível tentativa de interdição fraudulenta, estelionato e apropriação de documentos. O tempo parou e descarrilhou para quem achou que guiava o trem. Gustavo ficou branco, a taça tremendo na mão. Patrícia tentou o ataque. Isso é armação. Ela está confusa. Ela mente. A tela, como se tivesse vida, mostrou a edição dos meus esquecimentos, crua, com o momento em que ela corta o contexto.
Isso foi brincadeira. De muito mau gosto, alguém comentou. O doutor de anel pesado começou a recuar para a porta. Rodrigo já o fotografava discretamente. Valdemar colocou o copo de água na mesa como quem encerra uma missa. Doutor. Henrique apresentou-se, entregou os documentos, pediu que o oficial convocasse Gustavo e Patrícia para ouvir, presentes e com imagem registrada. Eu respirei. Dali em diante, o sonho de reconexão virou pesadelo explícito, para eles. Para mim, era um amanhecer que chegava no horário certo. O oficial explicou os termos, anotou nomes, pediu documentos. Poderíamos ver o quarto de hóspedes? Patrícia gaguejou. Agora não. Mas a lei não tem horário para a verdade. Abriram, filmaram, recolheram celulares onde havia edições de vídeos meus. E antes de interromper a noite, anotei o último detalhe que faltava à história. Quero registrar formalmente que tenho neto menor, Gabriel, com residência em casa de tio desde março por decisão judicial. Os senhores negaram contato entre mim e ele e mentiram sobre minha morte. Estou tomando providências junto à vara da infância. O silêncio que se seguiu tinha peso de sentença. O jantar, que começou com a família reencontrada, terminou com cadeiras arrastando, convidados saindo sem despedida, gente evitando olho no olho. Patrícia recolheu o pouco de dignidade que lhe restou em frases entrecortadas. Sogra, vamos conversar amanhã. Amanhã com o advogado, hoje com o oficial. Gustavo na porta tentou um mãe, e o mãe não me cortou. Me lembrou de que para usar essa palavra é preciso estar no lugar certo. Filho, senta com o doutor Henrique. Amanhã conversamos. Ele assentiu, acuado e aliviado. Um paradoxo que só quem tenta atalho conhece. Apaguei a tela. A casa, por fim, respirou com o peito aberto. O cheiro de bolo ainda morava ali, afirmando que aquilo era minha cozinha, minha vida, meu nome. As mãos não tremiam mais. A percepção do erro, do deles, e o meu erro antigo de ter acreditado que algum dia alguém poderia me administrar, estava completa. Não havia mais lugar para meia luz. Ou era claridade, ou era porta fechada. Gancho. No próximo bloco, a crise mergulha no fundo. O confronto direto, a tentativa final de manipulação, o choro que limpa e a frase de impacto que grava no corpo a régua da minha decisão, preparando a virada jurídica, o resgate do Gabriel e a assinatura que sela as fronteiras para sempre. Se a vida é um tecido que a gente veste todos os dias, aquela semana foi quando percebi que tentaram costurar meu vestido por fora de mim, e com linha barata. A metáfora que me guiou, desde o jantar até o último documento assinado, foi o avental. Peça humilde, que apanha respingo, segura calor e, no fim do dia, leva as marcas do que se cozinhou. Coloquei meu avental de algodão grosso como quem veste armadura. Avental é utilitário e digno. Não é capa de desaparecimento de quem serve. É uniforme de quem cria. E, naquele ponto da história, eu precisava lembrar a cada minuto que ainda era quem criava meu próprio caminho, mesmo com panelas chiando e sala cheia de olhos. A crise aprofundou por camadas. A primeira, a mais dolorida, foi a tentativa de me dessubjetivar pelo detalhe, uma crueldade doméstica que parece inocente, mudar a lixeira da cozinha de lugar porque facilita, trocar o filtro de água moderno e dizer: a senhora não precisa mais ferver, mexer nas prateleiras para ficar mais funcional para todos. Não é o objeto, é a mensagem. O seu jeito não presta, o nosso substitui. A perda de identidade nem sempre chega com escândalo. Às vezes, é deslocamento de coisas que carregam a nossa mão. Depois do jantar, recolhi cada coisa ao lugar com um gesto ritual. Lixeira ao lado da pia, filtro com água fervida no jarro, tigelas de cerâmica de volta às prateleiras, na ordem que minha memória reconhece como casa. Esse rearranjo foi meu, ninguém me administra. Veio então o primeiro exemplo pesado, daqueles que a gente quer botar numa vitrine para o mundo não poder fingir que não viu. Às 9h13 da manhã seguinte, encontrei uma pasta parda no meu escritório, sobre a mesa, com notas coloridas coladas. Imprimir, reenviar para o doutor, assinar,
Patrícia, ainda de salto, entrou sem bater. Sogra, o Dr. Caetano orientou a organizar seus documentos. Meu advogado se chama Henrique, respondi. Este cuida de processos delicados. Com laudos a 50 mil? Ela tropeçou no próprio truque. A senhora está confusa de novo. A confusão que ela tentou vestir em mim já estava exibida na televisão do sábado. Eu apenas apontei para a porta com o avental ainda no corpo. Sai. Segundo exemplo duro, a caixa desapego que encontrei depois no quartinho. Dentro, o broche de pérolas da minha mãe e um bilhete amassado levar no bazar. Segurei o broche como quem segura bebê por medo de apertar e medo de soltar. Fiquei ali, conversando com a minha mãe, como se ela estivesse sentada ao meu lado. Tão tentando me desmontar aos poucos, mãe, mas eu tenho linha e agulha. Lavei o broche, botei no peito, ao lado do coração, e marquei aquele gesto em mim como a lembrança que não se vende. Terceiro, a porta do quarto de hóspedes amanheceu com marcas de adesivo na lateral. Alguém tentara colar algo e retirar. Chamei Rodrigo. Ele vasculhou a moldura. Achou, colada de forma tola, uma microbug amadora. O silêncio que seguiu foi de zumbido na orelha. A senhora quer que eu... Quero registro e quero que ela continue achando que nada vimos. Arquivo não é vingança. É seguro de vida para a verdade. Recolhemos, fotografamos, protocolamos. Perda de dignidade também tentou entrar pela janela da humilhação pública. Um parente distante, daqueles que nunca ligam, mas ligam quando há plateia, apareceu com preocupação. Helena, muita exposição, cuidado com a imagem. Imagem de quê? De uma mulher que resolveu chamar de prova o que sempre foi chamado de drama? Sorri com educação antiga. A minha imagem cabe no plástico dos meus documentos. O resto é sabor de boca dos outros. O homem não entendeu. Não precisava. Quem precisa entender é quem assina comigo. A crise familiar tem um ponto de derretimento que dói. O lugar do mãe na boca de quem te feriu. Gustavo tentou me alcançar por ali. Mãe, posso falar? Pode. Senta. Eu me perdi, se achando em cima de mim. Eu não sei como cheguei aqui. Eu sei, cada atalho construído com a palavra depois a gente vê. A Patrícia é responsável pelos atos dela, você pelos seus. Eu queria recomeçar. Recomeço começa com devolução e silêncio, depois vem a conversa. Eu tenho medo de te perder. Você me perdeu quando me expulsou, e eu me achei. Se quiser se achar, senta, assina, cumpre, espera. O diálogo foi duro e sem tapa. Firmeza que não humilha é ponte. Foi nossa primeira travessia de verdade em anos. O colapso emocional veio sem trombeta. Infiltração, pingando no teto do peito até formar mapa. Naquela noite, deitei no chão frio da cozinha, entre o fogão e a pia, olhando o teto como se esperasse um sinal descendo. Chorei com barulho, soluço que aperta as costelas, lembrando do relógio que me tomaram anos antes, do sofá da Conceição, da primeira venda no hospital, do trailer branco e rosa, da mão do Valdemar no meu ombro no dia da chave da loja. Chorei por Arnaldo, por mim, por Gabriel. A água saiu limpa. Levantei como quem se torce no tanque, sem excesso. O pranto virou água de regador, e água no lugar certo da fruta. Depois de chorar, cobri o choro com método. Voltei ao quadro de rotinas. Casa, averbações, portaria, notificações, cooperativa negócios, fluxo de caixa, prazos, suppliers, vida, Gabriel, saúde e sono. O método me protegeu do impulso de fazer justiça com a garganta. Justiça se faz com papel. O padre de voz mansa, meses antes, diria: o amor não é grito, é ordem. Apliquei como receita de família. Exemplo mais pesado, o que quase me tira de eixo. O relatório de Rodrigo com a linha do Gabriel. Guarda temporária perdida por negligência. Li 3 vezes, 4. Não para duvidar, para gravar no corpo. O menino bateu à minha porta porque aprendeu a sobreviver longe do cuidado. E do lado de cá, eu aprendi a sobreviver sem mãe de retorno.
Éramos dois desterrados de casa procurando endereço um no outro. Respirei fundo e escrevi no caderno: Vara da infância, pedido de reaproximação com fundamento e provas de mentira sobre morte. O Dr. Henrique adiantou: Posso pedir audiência de justificação com base no melhor interesse do menor, anexando prints e relatórios. Peça. E rápido. Tarde seguinte. Tentativa de normalidade. Patrícia, mais baixa, veio com flores. Sogra, vamos nos desculpar. Foi um mal-entendido. Mal-entendido tem cara de confissão coberta com açúcar. Você quer confessar ou quer polvilhar? Eu estava nervosa. Estava interessada. A senhora não me perdoa? Perdão vem com recibo, devolução de tudo que pegou, retratação e terapia de vergonha. A senhora é cruel. Não, precisa. Crueldade é me chamar de senil para me interditar. Eu estava com medo. Medo meu não é tocha para acender o teu. A gente pode começar de novo? Pode começar honesto. Eu não sei. Então comece em silêncio. Falar pouco me salvou. Palavras demais na boca de quem deve se perder no eco. E houve uma última tentativa de tomada simbólica. Jantar de reconciliação 2.0. O recado veio por parente. Não. Reunião só com pauta, advogado e prazos. Você está transformando família em cartório. Estou tirando família do porão e pondo na sala com luz. Essas imagens firmes me deram chão. Usava-as como prego. Pregava uma de manhã no batente da porta. Aqui, ninguém troca serradura sem minha caneta. A perda de identidade que quase me fisga de novo apareceu em forma de culpa religiosa. Você não tem medo de Deus fazer isso com teu filho? Uma senhora do bairro, mais velha que eu, me atirou essa pedra com dedo de rosário. Tenho respeito a Deus e respeito a mim. Deus não me pediu para ser depósito, me fez destino. Ela fez o sinal da cruz automática sem entender. Eu fiz o sinal da minha mãe, pano no ombro, mão na cintura, e voltei para a panela. Quem precisa entender é o que mora sob o meu teto comigo. Eu. Na véspera da audiência que o Dr. Henrique protocolou para o caso do Gabriel, rezei um terço curtinho. Senhor, dá-me medida. Medida virou meu mantra. Medida para não humilhar, medida para não ceder ao velho vício de agradar quem me agride, medida para não roubar de Gabriel o direito de contar a própria história sem usar minha dor como palanque. Dormi como fruta em descanso de cauda, coberta no tempo certo. Dia da audiência, joelho pedindo colo e coluna respondendo presente. Dr. Henrique ao meu lado, as provas em pasta transparente, a ética colada como etiqueta na minha roupa. O juiz, sério, sem aspereza, ouviu calado, pediu os vídeos dos laudos de 50 mil e a frase "a avó morreu", dita para o menino. A assistente social, com olhos que reconhecem drama de verdade, perguntou minhas intenções. Reaproximar, sem arrancar de lugar, sem dramaturgia, só mãe de filho que virou pai de neto. Ela assentiu. O magistrado marcou visita assistida. Saí com 10% de Gabriel de volta. Quem nunca teve nada sabe o valor de 10%. De volta em casa, a crise teve um instante de claridade crua. Encontrei Gustavo no portão. Sem Patrícia. Sem roteiro. Mãe, eu assino o que o advogado mandar. Assina e cumpre. Eu? Não. Hoje a palavra é dele. Doutor. Henrique explicou 3 documentos. 1. Reconhecimento de tentativa de interdição sem fundamento. 2. Compromisso de não acessar documentos e sistemas. 3. Ciência da reaproximação com Gabriel e do meu direito de avó. Eu assino, ele disse. Assinou com mão tremida de homem que sabe peso de letra. Isso me livra? Isso te inicia. Não fui cruel, fui precisa. Patrícia, por sua vez, procurou atalho. Mandou uma carta longa que começava em "Eu só queria o melhor" e terminava em "Sem rancores". Respondi com 4 linhas. Recebo sua carta, agradeço a parte que confessa. Da minha parte, acordo, terapia e pausa. Sem isso, silêncio. Ela tentou mais. Eu retornei sem mais.
Não se negocia a borda quando foi justamente pela borda que tentaram me expulsar. Houve cena de quase colapso. No fim da tarde, sozinha, olhando a casa, a poltrona do Arnaldo, as fotos das lojas, os arranjos, me perguntei se envelhecer era para sempre ter que justificar o uso do próprio nome. Sentei no chão, recostei as costas na geladeira, fria, boa, e deixei sair um choro menos dramático e mais quente. Me veio à cabeça uma frase que se colou na minha pele como água de bica. Se tentarem te dobrar com a palavra idade, desdobra com a palavra dignidade. Levantei, peguei um papel, escrevi gigante, preguei com um ímã na geladeira. Gabriel, no sábado de visita assistida, leu e sorriu. Gostei dessa. Leva para a tua vida. Vou levar. O aprofundamento da crise também me obrigou a olhar para dentro dos meus negócios, para que a dor não me abocanhasse por outra porta, a da desorganização. Reuni a equipe, pedi auditoria de processos, fechei brechas de segurança, troquei senhas, ativei MFA, delimitei acessos e criei um protocolo para períodos de tempestade pessoal. Quem me substitui em quê, por quanto tempo, com qual papel e com qual retorno. A velha armadilha de usar a idade para me declarar incapaz não teria terreno fértil no chão de trabalho bem arrumado. No pomar pessoal, a cozinha, o caderno, o avental, escolhi microvitórias como antídoto de recaída. Uma prateleira organizada do meu jeito, um vidro de compota com lacre que canta clique na hora certa, um e-mail respondido sem justificar, um não dito com ternura, um sim para mim na forma de uma hora de descanso com rádio baixo. Microvitórias são a vitamina diária da coluna. Recebi mensagens duras, uma delas do irmão da Patrícia, o que hospedava Gabriel. Você quer aparecer em cima do meu sacrifício. Eu quero que meu neto não pague o preço da sua virtude usada como moeda. Você é amarga. Sou açúcar que aprendeu a não derreter no fogo alheio. Ele não entendeu. Eu também não precisava que entendesse. A vara entenderia. E entendeu mais do que eu esperava. Ampliou a reaproximação por boa condução. Gabriel veio de novo. Trouxe um desenho. Uma casa com 3 portas. Em cada porta, uma palavra. Eu, você, nós. Botei na geladeira ao lado da minha frase. Virou nossa bandeira. Refiz também o altar da minha mãe. Broche no quadro, o caderno de receita aberto na página do bolo de cenoura com a anotação dela, bater até brilhar, uma colher de pau antiga e um papel com a oração que me inventei, medida. Esse altar me deu a palavra que faltava quando a raiva queria me tomar a fala. Rezava medida antes de responder a qualquer mensagem da Patrícia. Funcionava. A crise ainda ofereceu um último teste. Rumores de Helena quer cadeia para o próprio filho. Não, eu queria lei. Lei não é cadeia, é régua. E régua é para medir, não para cortar gente. Quem corta é a pessoa quando passa da medida e não aceita voltar. Disse isso para a rádio quando me chamaram. Eu não sou justiceira, sou mulher de método. Método é amor que aprendeu geometria. O locutor riu. A senhora tem futuro como professora. Tenho presente como mulher em paz. O bloco termina com a decisão que vira aço no corpo. E aqui ela está, em letra grossa, pregada na minha porta por dentro. Quem tentar me dobrar com a palavra idade, eu desdobro com a palavra dignidade. Repeti devagar, como quem ensina um neto a amarrar o cadarço. Devagar, designidade. Gabriel repetiu comigo e riu. É grande. Como nós. Gancho. No próximo bloco, o momento de virada. O gatilho externo que muda tudo. A audiência que garante a reaproximação, o despacho que protege meu patrimônio, a visita inesperada que reposiciona cada peça. A reconexão com o propósito, trabalho, comunidade, família sem coleira. A decisão clara e a primeira ação que sela a coluna com tinta indelével. O gatilho externo chegou em papel timbrado e em voz serena.
O despacho da vara da infância, autorizando a reaproximação assistida com o Gabriel, assinado, carimbado, com data e hora, pousou na minha mesa como fruta no ponto exato. Não caiu por acaso, foi colhida na medida certa de sol e água. O carimbo ainda úmido manchou um pouco o envelope pardo e aquele borrão sem querer virou lembrança de que justiça, quando chega, deixa a marca que não sai com pano. E que essa marca, mais que de tinta, é de futuro. Respirei o cheiro de papel novo, cheiro que, para mim, é promessa de ordem, e chamei o Dr. Henrique. Vamos em frente. Ele respondeu sem teatro. Já estamos. A segunda peça do gatilho veio da vara cível. As medidas protetivas patrimoniais deferidas em caráter liminar, incluindo vedação de qualquer obra, troca de fechadura, consulta a documentos físicos, digitais e movimentações fora da rotina sem minha assinatura com firma reconhecida, ordem de ciência à portaria da Casa da Cidade e alerta formal ao condomínio sobre o modus operandi, captado em vídeo. A linguagem seca do despacho tinha a poesia que me serve. Frase curta, verbo no imperativo, sujeito em pé. Cumpre-se é música para quem cansou de ser interrompida no meio da oração. A reconexão com o propósito veio no mesmo dia, pelo caminho que melhor me veste, trabalho, comunidade e mesa posta. Na cooperativa, instituímos o Protocolo Gabriel. Quando a vida puxar a gente pelo braço, por crise ou por alegria, a produção não para sem previsão. Alguém assume o tacho, alguém confere etiqueta, alguém cuida da entrega. Dividimos a receita e o respiro. A sombra da mangueira virou sala de aula improvisada. Explicamos o que é liminar, o que é audiência, o que é prova. Compota e cartório, brinquei, doce e documento. A Rosa gargalhou. Duas coisas que conservam. Conservam e organizam, completei, enquanto o clique dos lacres virava batida de coração no compasso da tarde. A decisão clara nasceu assim que o papel encostou na minha pele. Dali em diante, nada mais seria decidido no corredor. Só na mesa, com pauta, caneta e gente inteira. E a primeira ação foi convidar Gustavo para ouvir, não para justificar. Sexta, 17 horas, varanda. Pauta. Sua assinatura, minha casa, Gabriel. Ele respondeu, ok, como quem aprendeu que ok é a única palavra possível quando a régua está sobre a mesa. Fui arrumar a varanda com o mesmo cuidado de quem arruma altar. Jarra de água, 2 copos iguais, documentos em pilha, canetas que não falham. Pendurei o avental no espaldar da cadeira. Não por acaso. É meu estandarte. Eu assino, ele começou sem rodeio, sentado na ponta do banco, o joelho batendo em nervo de menino. Assina e lê, respondi, empurrando os termos na direção dele, com calma de quem serve pão quente. Reconhecimento de que tentou interdição sem fundamento? Ciência de que não pode acessar meus documentos? Compromisso de respeitar o passo a passo com o Gabriel? Ele leu, mordeu o lábio inferior, respirou mais comprido. Eu achei que estava ajudando. Ajudar sem perguntar é controle com perfume. Ele fez que sim, finalmente entendendo que frase bonita não rega a planta. Desculpa, recibo depois de cumprir. Ele assinou a primeira via e a segunda com mão que tremia pouco, sinal de que o medo já estava perdendo glamour. Vai doer? Vai curar. Carla chegou depois, não fora chamada, mas entrou pedindo: posso? Antes, um progresso. Pode. Sentou, olhou os papéis, olhou para mim. Eu também assino? Assina o que te cabe. Retratação pelo que disse e fez. Compromisso de não se aproximar de documentos meus, reconhecimento do meu direito de reaproximação com o Gabriel. A lágrima veio, não sei se de arrependimento ou de fracasso do plano, mas ela não se levantou para sair. Eu fui longe demais. Você foi onde quis, agora volte pela estrada certa. Eu não sei o caminho. Eu desenho, silêncio, desculpa, terapia. Eu posso tentar. Tente, sem palco. Ela olhou a mangueira. Minha mãe bordou um pano para você. Eu sei, tá no armário. Ela disse que errou comigo.
Então vocês têm uma ponte a menos para derrubar. Ela assinou, sem mas. O papel absorveu tinta e, junto, uma parte pequena do meu cansaço. A visita inesperada, que reposicionou as peças, chegou de tênis gasto e mochila nas costas. Gabriel, autorizado pela assistente social, veio com o tio na primeira visita assistida. O tio manteve distância de corpo inteiro, como quem teme ser acusado de qualquer coisa. Eu não o julguei. O papel da vara impõe geografia. Gabriel cruzou a varanda mais leve do que na primeira vez. Vó, trouxe o desenho. Era a casa com 3 portas. Eu, você, nós. A gente já combinou que cada porta tem chave diferente, ele disse, e eu quase abracei o símbolo. E como a gente entra na nós? Batendo, perguntando e esperando. E quem decide abrir? Quem mora lá? E quem mora? Nós. A pedagogia silenciosa do juiz encontrou abrigo na arte do meu neto. Agradeci por dentro. No meio da tarde, a mensagem da rádio. Dona Helena, podemos fazer um quadro curto sobre cuidado que pergunta X controle que instrui? Pode, mas é curto mesmo. 3 minutos. Falei o que precisava sem apertar ninguém. Quem ama, pergunta e espera. Quem controla, instrui e cobra. O teste é simples. Tem caneta? Tem papel? Tem prazo? Tem testemunha? Então é cuidado que respeita. O resto é coleira. Não citei nomes. Não precisava. A cidade, que já tinha cheiro do meu doce, agora aprenderia o sabor do meu método. A primeira ação formal depois do despacho foi cravar, em plástico e parafuso, o meu acordo no lugar certo, por dentro da porta da cozinha da casa da cidade. Ao lado, a autorização de acesso com cadastro da portaria e mais um papel batizado Manual de Convivência. 3 linhas apenas. 1. Quem entra pergunta antes. 2. Quem usa devolve no lugar. 3. Quem descumprir pede desculpas e repara. A síndica tirou foto para arquivo. Dona Helena, assim a gente evita fofoca. Evita sumiço. Também vieram reações previsíveis. Um primo. Você judicializou a família. Linhei a família. Judicializar, às vezes, é o nome feio de chamar à luz. Uma vizinha. Corajosa. Metódica. Dá no mesmo. Para mim dá certo. Um advogado de anel grande, o mesmo do jantar, inquieto, mandou recado por terceiro. Vamos tentar compor. Compor sem laudo comprado e sem velha confusa em vídeo. Topo. Não insistiu. O propósito se reconectou em alta voltagem naquela semana. O trabalho cresceu respeitando minha vida e minha vida parou de pedir desculpa ao trabalho. Fizemos lotes Justiça Poética, rótulo comemorativo pós-feira, com parte da renda para uma rede local de avós cuidadoras. Escrevi no rótulo: Doce bom conserva memória e devolve nome. O estoque acabou antes do meio-dia. As senhoras faziam fila, contavam suas pequenas vitórias. Eu ouvia, carimbava e sentia o soro da dignidade descendo nas veias da cidade. Era menos sobre mim e mais sobre nós. No plano jurídico, Dr. Henrique avançou em 2 frentes. Notícia-crime contra a tentativa de interdição fraudulenta, com anexos de áudio, vídeo e prints. E medida cível para impedir qualquer ato que assemelhe-se à curadoria indevida. Na vara da infância, a assistente social registrou a primeira visita sem incidentes e sugeriu ampliação gradual. Gabriel desenhou outra casa. Desta vez, a árvore tinha frutos pretos grudados no tronco. Jabuticaba, ele disse. Bonito quando nasce no tronco, né? É para ninguém esquecer de onde vem a doçura. Ele sorriu daquele jeito que meninos sorriem quando ainda tem algum segredo bom guardado. Houve também a confrontação que faltava, olho no olho, sem plateia. Chamei Patrícia sozinha. Senta! Ela sentou. Você tentou me interditar. Você me chamou de senil. Você me afastou do meu neto com mentira. Você não entra mais na minha cozinha sem meu convite. Você não encosta nos meus papéis. Você não põe a mão no meu computador. E você não pronuncia meu nome para se promover. Você vai ficar calada e ouvir. Ela ficou. Se quiser resgatar algo de você, comece indo onde doeu primeiro, na sua mãe.
A senhora não é minha terapeuta. Sou a mulher que pôs limite. Limite também é conselho. Eu não sei pedir desculpa sem me justificar. Tira o mas e entrega o resto inteiro. Desculpa. Recebido. E se eu errar de novo? Tem multa, jurídica e afetiva. Eu vou tentar. Tente onde não tem holofote. É mais difícil e mais verdadeiro. Ela saiu com passo menor. Não sei o que fará da própria estrada, mas sei o que fará da minha. Não cruzará sem placa. E para amarrar o bloco com a fala que virou farol, guardei para o final a citação que me escolheu como casa, daquelas que a gente leva num papel dentro da carteira, ao lado da chave. Nada é mais forte que uma mulher que se lembra do próprio nome e o registra. Foi o que fiz. Registrei meu nome em porta, documento, rótulo, voz, rotina, afeto e até na jabuticabeira, com uma plaquinha de madeira escrita Lourdes, Safra Boa. Na saída do dia, a casa tinha outro barulho, menos eco de gente invadindo, mais som de vida que sabe a própria altura. O vento mexia de leve a cortina da sala, o relógio do Arnaldo batia com a dignidade que mereceu voltar, e o forno assava um bolo de cenoura de perfume calmo. A senhora não cansa? Ouvi na feira. Canso, e descanso trabalhando no que me honra. O descanso, finalmente, aprendeu a conjugação certa na minha vida. Não é depósito, é lembrança boa com método. Gancho. No próximo bloco, a batalha prolongada, resistência residual, tentativas de manipulação com nova cara, o obstáculo grande, processo e mídia de corredor, a ação decisiva que sela o rumo e a reafirmação da decisão, fechando com a assinatura que blinda o amanhã e abre espaço para o nós com Gabriel, sem coleira para ninguém. Batalha, depois da virada, muda de roupa. Ela deixa de ser fogo aberto e aparece como garoa teimosa que tenta molhar o ânimo. O dia seguinte aos despachos, o da reaproximação com o Gabriel e o das medidas protetivas, trouxe a resistência do entorno na forma de preocupação, conselho, brincadeira, atalho. Cada palavra vinha com etiqueta que eu já sabia ler. Culpa, medo, chantagem. A diferença é que, desta vez, o meu guarda-chuva se chamava método. Culpa primeiro. Helena, sua fala na rádio pegou pesado. Família é família. Traduzi por dentro. Seja dócil para que os outros durmam melhor. Respondi na medida. Família respira melhor quando cada um volta a caber no seu corpo. Eu voltei. Culpa tenta sequestrar a régua do nosso nome apelando para paz. Mas paz não se compra a prestações com a dignidade. Depois medo. E se eles tentarem outra vez por outro caminho? Você sabe como é. Documento de corredor, médico amigo. Anotei, não para ruminar, para trabalhar. Doutor. Henrique protocolou comunicação ao CRM sobre indícios de laudos fabricáveis e incluiu, no feito criminal, os prints da negociação dos 50 mil com o tal Doutor Caetano, os 48 horas de milagre. Os áudios e vídeos anexos deixaram pouca margem para equívoco. O medo diminuiu de tamanho quando recebeu papel. Chantagem, claro. Sem acordo discreto, vamos expor tudo. Você se arrepende. Resposta com 3 linhas e ponto final. Acordo só com devolução, retratação e compromisso. Exposição é recurso de quem não tem prova. Tenho as minhas. Bloqueei a janela por onde a chantagem costuma entrar. A necessidade de explicar para quem só quer me ver cansar. No plano público, veio o obstáculo grande. Corredor de prédio, rede social, telefone sem fio. Helena processa o próprio filho. A velha está poderosa e quer holofote. Ninguém sabe de toda a história. Essa lama sempre respinga, e respingou no meu avental. Em vez de lavar com raiva, lavei com processo. O meu. Fiz o que me prometi desde a primeira compota. Transparência de prateleira. Pus na feira, num cavalete simples, um quadro de método. 3 colunas. O que aconteceu, o que fiz, o que levo para a vida. Se alguém queria novela, encontrou o manual. O efeito colateral foi lindo. Mulheres da minha idade fotografando o quadro para colar na geladeira.
O corredor perdeu a audiência quando a praça ganhou o programa. No jurídico, o obstáculo grande tinha nome de prazos. O inquérito sobre tentativa de interdição fraudulenta precisava de oitivas e uma perícia técnica nos arquivos dos celulares apreendidos no jantar. Vai demorar, disse Henrique, sem açucarar o real. Eu aguardo andando. Batalha se vence mantendo o passo. Mantive o meu, cooperativa girando, visitas com Gabriel conforme o calendário da vara, casa da cidade com protocolo plastificado no armário e a vida emocional com 4 hábitos de higiene: sono, água, caminhada no pomar, oração curta, medida. A resistência também vestiu a máscara "Vamos colaborar". Um tal amigo de amigo pediu reunião para compor. Veio com um sorriso oleoso e um termo extraoficial que me tiraria da posição de vítima em troca de cessar a exposição. Fiz 3 perguntas. 1. O que é exposição para você? 2. Quem assina? 3. Qual é o recibo da reparação? Ele gaguejou nas 3. Despedi com educação. Quando a pessoa não sabe definir o próprio benefício no papel, ela não está interessada na sua paz, só no cansaço do seu braço. A manipulação tentou retornar pela via afetiva. Sogra, vamos fazer um almoço só nós 3 para recomeçar? Pergunta era de Patrícia, de voz mansa, que aprendeu a pedir. A resposta veio do meu corpo. Não. Depois do não, a frase: recomeço só com psicóloga no circuito e com prazos visíveis. Em mesa com comida, falo de comida. Em mesa de reparo, falo de reparo. Ela não entendeu. Não é minha obrigação que entenda. Minha obrigação é não voltar ao labirinto onde me perderam. Gustavo também enfrentou seu espelho. Chegou num dia de chuva, sem o brilho da repartição da culpa. Mãe, os meninos vão vir no sábado? Vão. E você chega 15 minutos antes, ajuda a cortar o pão, aprende a pôr a mesa. Ele riu curto com vergonha. Eu nunca pus a mesa direito. Começa hoje. Ensinei como minha mãe me ensinou. Copo na direita, garfo à esquerda, prato sobre o pano, guardanapo dobrado. E o que se põe no meio? Respeito. Como? Não interromper. Não justificar pedido de desculpa. Não usar criança de escudo. Ele assentiu. Foi a primeira aula que dei ao meu filho como homem, não como menino. A cooperativa foi a rede onde pendurei meus passos. Reuni um conselho de crise com Rosa, Lídia e Nair. Decidimos 3 movimentos. 1. Registrar uma pequena associação parceira para captar doações destinadas às avós cuidadoras. 2. Escrever e imprimir o manual de método em uma página para distribuir na feira, o tal quadro simplificado. 3. Criar a cadeira do recomeço, onde qualquer mulher que chegue, vindo de uma história de descarte, possa sentar, respirar e dizer seu nome em voz alta, para ouvir o som dele preencher o ar. Na primeira semana, 3 sentaram. Na segunda, 7. Não era palco, era casa. A mídia local pediu de novo. História que inspira. Eu aceitei com uma condição: nada de transformar a minha dor em entretenimento. Levei 2 compotas, 1 colher de pau e os documentos plastificados. Em 3 minutos contei. Fui descartada, recomecei, tentaram me interditar, registrei a prova, protegi a casa, recuperei meu neto na medida do possível. O método foi papel, pacto e paciência. O apresentador quis que eu chorasse. Não chorei. Sorri com canto de boca. Choro é parte do caminho, não moeda de troca. A batalha trouxe um tropeço de cansaço, e tropeços ensinam humildade. Em uma tarde, esqueci um compromisso. Não porque minha memória falhou, mas porque minha mente, guerreira, sentou no meio do caminho. Liguei, pedi desculpa, reacomodei a agenda e, mais importante, não usei isso contra mim. Culpa interna também manipula. Higiene emocional, repeti. Dormi cedo. Acordei com o pomar me lembrando. Te espero no tempo certo. Do lado do processo criminal, o perito conseguiu extrair dos aparelhos de Patrícia e do doutor conversas que a própria justificativa deles não alcançou. Preços de relatórios,
listas de sinais, convencem juiz, orientações de como provocar confusão. Não vibrei com a desgraça. Vibrei com o fato de que a justiça teria como ensinar, com catecismo, a diferença entre cuidado e golpe. Quando Henrique me ligou para dar o passo, perguntei: cadeia? Ele respondeu com o meu tom: medida, o que você sempre pede. Então, peça. Chegou a hora da ação decisiva, aquela que sela rumo. No cível, firmamos um acordo homologado. Gustavo reconhece, por sentença, que não poderá, por si ou por terceiros, tentar interdição, curadoria, reforma, troca de fechadura, acesso a documentos ou contas sem minha assinatura. Participa, por vontade, de encontros quinzenais com os meninos em minha casa, sob regras de convivência, e se compromete a não trazer a narrativa de velhice confusa a nenhum fórum. Patrícia, em documento separado, retracta as afirmações sobre morte perante o Gabriel, registrado. Aceita a presença de psicóloga em encontros familiares e renuncia, por prazo mínimo, a qualquer gestão direta dos meus assuntos. O juiz homologou com a frase seca que eu mais gosto: homologo por sentença, cumpram-se. No criminal, o MP ofereceu acordo de não persecução penal para Patrícia e o doutor, com condições: multa, trabalho social junto a instituições que cuidam de idosos e curso obrigatório de ética e legislação aplicada. E manteve a ação para os fatos que não cabem no acordo. Para Gustavo, recomendação de acompanhamento e compromisso de reparar o dano moral. Henrique me perguntou: está em paz com isso? Estou em paz com medidas que educam e protegem. Não oro por punição, oro por freio. A reafirmação da decisão veio numa reunião pequena, íntima na minha cozinha, aquela onde o papel plastificado mora na porta. Sentei com Gabriel, sem intermediários, com o aval da assistente social. Vó, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você não desistiu? Porque desistir é deixar alguém escolher meu nome. E meu nome sou eu que escrevo. Você fala bonito. Falo prático. É bonito. Rimos. Brincamos de palavra na geladeira. Cada um grudou uma. Ele escreveu: eu volto. Eu colei ao lado. Eu fico. Ficou bonito e verdadeiro. No mundo pequeno das maldades diárias, ainda veio uma pedrinha. Um boato de que eu aproveitei a feira para fazer propaganda. Rosna baixa. Repetiu o meu antídoto. Transparência é ar-condicionado de sala cheia. Republiquei o quadro de método com a legenda: quem precisa, pega, quem discorda, respira. E voltei ao tacho. A colher de pau, mexendo no doce, me ensinou o que as leis dizem num idioma mais frio. O ponto certo não adianta se a mão treme no final. Uma conversa que amarrava muitas pontas aconteceu com Valdemar num banco de praça. Ele olhou para mim com aquele jeito de amigo que pergunta só o necessário. E agora? Agora, rotina. Você sempre gostou de rotina. Gosto, porque rotina é onde a fé mora no dia comum. Você perdoa? Perdão, para mim, é recibo, depois que o combinado sai do papel para o hábito. Então, já tem recibo? Alguns. Estou colecionando. Ele sorriu, como quem guarda numa gaveta do coração essa resposta para me lembrar quando eu esquecer. No fim desse bloco, adotei 2 rituais que encerram cada dia. No armário da cozinha, passo os dedos no plástico do acordo, sinto sua textura, lembro que aquela proteção existe. E depois vou ao alpendre, olho a jabuticabeira e digo uma linha só: obrigada pela medida. Gabriel me ensinou a encostar a testa no tronco e ouvir o barulhinho de nada que diz tudo. Encostei. Ouvi. E para fechar com a assinatura interna que mais importa, escrevi e colei no alpendre, grande o bastante para quem entra e quem sai ler sem perguntar: eu não negocio meu nome. A frase parece óbvia, só parece. O mundo tenta alugar o nosso nome para suas festas. Quando você diz não há disponibilidade, a batalha diminui de volume e a vida volta a caber na cozinha. Gancho. No próximo bloco, a reconquista.
As ações práticas que consolidam o novo arranjo: casa, negócios, rotina com Gabriel, conversas firmes com tom manso, o enfrentamento final da culpa imposta e os momentos-chave da transição até o dia da mudança em que a chave gira e o nome brilha no lugar certo, abrindo espaço para o renascimento. Reconquistar, aos 69, não é pegar de volta o que levaram, é decidir com método o que fica, o que vai e o que nunca mais entra. Quando o despacho virou rotina e a poeira grossa baixou, sentei no alpendre com meu caderno de capa florida e desenhei 3 colunas como quem traça uma planta de casa. Casa, negócios, Gabriel. Embaixo, uma linha transversal que segurava tudo. Medida. Casa. Armário da cozinha. O acordo plastificado por dentro da porta ficou no nível dos olhos, ao lado da autorização de acesso e do cadastro da portaria. Acrescentei uma coisinha, uma folha com perguntas obrigatórias. Quem entra? Por quê? Até quando? Quem assina? Para que ninguém, nem a bondade apressada, passasse sem responder. Fechaduras e chaves. Troquei o cilindro principal, com a síndica e o serralheiro presentes, e criei uma lista curta de possuidores de chave, eu e uma vizinha de confiança, Dona Lúcia do 402, com termo simples assinado. Na portaria ficou registrado: qualquer cópia de chave é irregular sem minha presença. Manual de convivência. Imprimi em papel grosso e colei discretamente no hall. 1. Pergunta. 2. Devolve. 3. Repara. Quem acha feio o manual em casa, geralmente acha bonito o improviso que intoxica. Eu prefiro etiqueta à ressaca. Negócios. Senhas, acessos, MFA. Troquei todas, ativei a autenticação de 2 fatores, delimitei perfis por função e deixei um envelope lacrado com protocolo de tempestade. Quem substitui o quê, por quanto tempo, quem liga para quem, com qual senha temporária e onde registrar a devolução do acesso. Envelope guardado no cofre do escritório com testemunha. Auditoria e fluxo. A consultora financeira, com meu contador, revisou recebíveis, fornecedores, seguros e atualizou nosso plano B de caixa. Negócio saudável não é o que cresce sempre, é o que encolhe sem quebrar a coluna quando a vida puxa o tapete. Cooperativa. Formalizamos a associação parceira das avós cuidadoras e definimos que 3% do lote Justiça Poética vai para um fundo de reaproximação de netos, transporte, lanches, material de oficina. Coloquei no rótulo: doce que aproxima. Gabriel Agenda da Vara. Visitas assistidas evoluíram para visitas sem supervisão, sempre registradas, com início e fim anotados. Não por desconfiança do amor, por respeito à medida. Amor com medida dura mais. A casa como lugar de pertença. No quarto de hóspedes da cidade, deixei uma prateleira baixa, de Gabriel. Livros de aventura, um caderno novo, lápis, um porta-retratos vazio que a gente prometeu encher quando tirasse nossa primeira foto de casa. Na primeira visita, sem supervisão, tiramos. Revelamos no mesmo dia. Ele escreveu atrás: eu volto. Eu escrevi: eu fico. Ritual da mesa. Mantivemos o jogo Palavra de Geladeira. Ele colou: eu confio. Eu colei: eu espero. A frase do dia, quando ele chega, é dele. Quando ele vai, é minha. Assim, a casa aprende a falar a língua do nosso vínculo. Culpa imposta, a última, a mais teimosa, voltou vestida de bondade e religião. Uma mãe abre mão, disse alguém com tom de sermão. De abuso, não, respondi sem elevar a voz. A caridade começa quando a justiça termina seu trabalho. Com o padre, falei com a linguagem que nos une. Perdão, para mim, é missa de ação de graças, depois do dever cumprido. Antes disso, é penitência vazia. Ele sorriu, me deu a bênção curta que mais amo, medida. Saí leve, como quem tirou o sapato apertado. Momentos-chave da transição. O e-mail da vara com a ampliação das visitas, pela boa condução. Senti o peito aquecer como quem toma café forte de manhã. Não pulei de alegria, sentei e agradeci.
O primeiro sábado em que Gustavo chegou 15 minutos antes para aprender a pôr a mesa. Ele errou o lado do guardanapo, riu de si e acertou. É assim que homens reaprendem, errando sem vergonha, acertando sem exibicionismo. O dia em que Patrícia trouxe um doce de mamão verde da família dela, colocou na mesa e disse: "Não sei o que dizer." Eu disse: "Diga bom dia e obrigada. O resto vem depois." E veio, devagar, mas veio. A estante do recomeço. Na sala, separei uma prateleira para objetos resgatados. O broche da minha mãe, a peneira achada na terra, a primeira etiqueta Justiça Poética, a credencial da feira, o controle do play do jantar. Embaixo colei: "Nada que tem história é sobra." Virou nosso hino. O dia da mudança, a chave que volta ao lugar certo, aconteceu num gesto simples, sem plateia. Quarta-feira, 10h23. Cheguei à casa da cidade com a síndica e Dona Lúcia. Abri a porta com a chave nova, encostei o rosto no batente, senti a madeira fria. Fui direto ao armário da cozinha, passei os dedos pelo plástico do acordo, abri e colei, logo abaixo, a foto minha e do Gabriel, com uma fita estreita. Coisas com nome a gente leva. O claque da fechadura na entrada e o clique do lacre da compota no tacho da lembrança se juntaram dentro de mim em uma trilha sonora para a qual não preciso de rádio. Conversas firmes, tom manso. Com Gustavo. As visitas do Gabriel não dependem da sua ansiedade nem da minha esperança. Dependem do calendário e do comportamento. A gente cuida do que depende da gente. Ele assentiu, e foi a primeira vez que o vi aceitar um limite como um presente. Com Patrícia: "Você não pisa no meu escritório. Se precisar falar de assunto jurídico, agenda com meu advogado. De comida, fala comigo. De Gabriel, fala com a psicóloga primeiro. Em todos os casos, sem indireta, sem vitimização, sem palco." Ela mordeu o lábio e, em vez de responder com picardia, disse: "Ok. Obrigada. Obrigada." Às vezes, 2 obrigadas começam a construir um caminho onde antes só tinha poeira. Pequenos concertos que mudam o eixo. Troquei o relógio da minha avó de lugar, de propósito. Ficou em cima do aparador da sala, onde a luz bate à tarde. No dia, fiz um café e sentei de frente para ele. "Você ficou." Falei para o objeto, mas era para mim. Refiz as cortinas com a costureira do bairro, sem consultas estéticas indesejadas. Escolhi tecido que cai bonito e corta sol demais. Gosto, fez sentido. O corpo da casa agradeceu com um "ai" de alívio, que só quem mora há muito tempo no mesmo teto reconhece. Repintei o quarto do Gabriel com tinta lavável. Ele escolheu a cor: azul jabuticaba. Rimos. "É roxo, vó." "Eu sei. Deixa eu ter meu jeito de nomear. Ações públicas de reconquista." Na feira, o cavalete do método virou lambe-lambe. Imprimimos 50 cópias para quem quisesse levar para casa. Colamos um QR Code que aponta para um PDF com um manual de dignidade. Simples, direto, sem juridiquês. Fizemos a mesa de avós. Uma vez por mês, as mulheres 60+ contam uma pequena vitória prática. Troquei a senha, pedi recibo, disse não com ternura, assinei meu nome com a mão parada. Rimos alto, choramos pouco e saímos com o corpo mais alto. O coração em ordem, criei 3 rezas curtas para cada parte do dia. De manhã, medida. À tarde, respiro. À noite, em paz. Sussurro cada uma com o avental pendurado e a bica da pia fazendo barulhinho de água que ensina. Quando a culpa visita, eu lhe dou um copo de água e aponto a porta. Sem cama para você. Quando a raiva quer palco, eu a coloco para mexer o tacho por 3 minutos e ela cansa. Fechamento jurídico da reconquista. O acordo homologado virou moldura formal do que já era verdade em casa. Dr. Henrique enviou cópias às partes, à portaria e ao condomínio. Introduzimos uma cláusula sol. Revisão anual com todos sentados. Não para reabrir feridas, mas para conferir se ninguém invadiu bordas. No criminal, os termos de ajuste social para os que aceitaram aprender. Para o resto, processo no trilho.
Segui sem pedir cabeça. Pedi freio. O juiz me devolveu freios e guarda-raios. Dirigir a vida ficou mais seguro. A reconquista como rotina, quinta da limpeza com rádio baixo, chorinho, panos torcidos, vidro de janela brilhando. Cesta do conselho sob a mangueira. Ata curtinha, uma palavra de cada, ninguém sai sem agradecer. Sábado da mesa. Pão quente, palavra de geladeira, riso de neto, olho no olho de filho que aprende. Domingo de silêncio, cadeira de palha, livro aberto na página 73, oração cabível, cochilo sem culpa. O último confronto com a conversa de corredor aconteceu num elevador. Uma moradora comentou: virou moda esse negócio de plastificar regra em casa. Oxalá vire mesmo. Muito acidente doméstico se resolve com um manual. Ela riu sem graça. Eu também. E cada uma seguiu no seu andar. O meu tinha cheiro de laranja. No fim deste bloco, uma imagem que ficou gravada como fotografia antiga. Eu e Gabriel no alpendre, com a jabuticabeira ao fundo, segurando um pote de compota ainda morno. Ele levantou o pote na altura do rosto e disse: clique. Eu ri. Ele não falava do celular. Falava daquele som que fecha o pote e conserva o doce. É o som da nossa casa, vó. É, meu amor, e ninguém desrosqueia sem a nossa mão. Renascimento não foi fogos de artifício. Foi uma sequência de interruptores acesos por dentro. Primeiro o da cozinha, chaleira apitando, rádio baixo no chorinho, pano de prato limpo. Depois o do alpendre, cadeira de palha no ângulo certo, sombra da mangueira riscando o chão. Por fim, o dos olhos, ler meu próprio nome sem pedir licença para a lembrança do que me fizeram. Quando as luzes internas se acendem, a casa volta a falar a língua da gente. Os primeiros dias do depois cabiam em 3 cheiros: bolo de cenoura, laranja no ar e madeira limpa. Acordar cedo deixou de ser defesa contra a tristeza e voltou a ser convite do dia. Eu levantava, pisava o piso frio como quem cumprimenta terreno meu, fervia a água, lavava as xícaras e abria a janela para o vento fazer a parte dele. Levar embora a poeira dos cantos onde a culpa tentou se esconder. No armário da cozinha, passei o dedo por hábito, no plástico do acordo. O toque lembrava. Proteção existe. A paz, então, parava de ser ideia e virava gesto. Pão, café, cadeira, silêncio. Reconstruir a identidade foi substituir rótulo por rotina. Voltei a me apresentar do jeito que meu peito entende. Sou Helena, 69, avó, confeiteira e mulher do método. O mulher do método fez algumas pessoas rirem. Deixei rir. Quem me viu no fundo do poço sabe que método é o corrimão que se agarra para subir. No crachá interno, escrevi 4 linhas para não esquecer quando o vento engrossa. 1. Pergunte antes de aceitar. 2. Assine só o que leu 2 vezes. 3. Perdoe com recibo. 4. Descanse sem pedir desculpa. A vida com o Gabriel ganhou o desenho que merecia. Simples, firme, bonito. Criamos hábitos, a linguagem particular de toda relação que quer durar. Toda visita começava com o jogo da palavra de geladeira. Ele colava, eu volto. Eu colava, eu fico. Um dia escreveu, eu cresço. E eu respondi, eu vejo. Em outro, trouxe caderno novo para deixar aqui. Escreveu na primeira página, letra de menino em fase de se entender. Casa é onde meu nome não tem explicação. Fiquei olhando a frase como quem olha uma fruta rara. Quem te ensinou isso? Você e a jabuticaba. Rimos. O tronco com as bolinhas pretas coladas parecia rir com a gente. O novo equilíbrio com o Gustavo deixou de ser negociação e virou aprendizado. Ele começou a chegar 15 minutos antes, não só para pôr a mesa. Às vezes vinha com o pão, às vezes com as flores, às vezes com as mãos vazias e a testa cheia. Mãe, ele começava. Corta o eu grande demais, eu dizia sem dureza, e me conta o que você já fez, não o que você pretende. Assinei o que faltava. Cumpriu? Cumpri? Obrigada.
Passamos a dividir pequenas tarefas de casa como escola. Ensinei a trocar lâmpada do corredor, a passar pano do jeito certo para não arrastar poeira de um canto para o outro, a calar quando o silêncio diz melhor. Em troca, ele me ensinou o nome de 2 bandas que o Gabriel gosta. A ponte, enfim, parou de ser passarela de egos e virou estrada de mão dupla. Com a Patrícia, a identidade nova foi de fronteira viva. Nem guerra, nem abraços performáticos. Ficamos com a civilidade possível. Café curto ao mês, nenhuma entrada no escritório, nenhuma consulta estética não solicitada, nenhuma palavra no corredor que pareça indireta. No primeiro encontro, depois da audiência, ela trouxe um doce de mamão verde e disse só, bom dia. Eu respondi, obrigada. Silêncio depois, o tipo que não pesa. Em outra tarde, a encontrei debaixo da chuva fraca no alpendre, olhando a água bater no telhado. Esse barulho é casa, ela falou. É. E ficamos quietas. Esse foi o dia em que entendi que não era minha missão ensinar o caminho inteiro para ela. Minha missão era manter a estrada limpa do meu lado. O impacto positivo no mundo pequeno ao meu redor não veio em manchete, veio em bochecha corada. A escola do bairro nos chamou para uma roda com as avós. Levei meu caderno, meus rótulos e a colher de pau. Não ensinei receita, ensinei método com gosto de compota. Perguntei, qual documento falta na sua casa? Uma respondeu, a escritura, outra, o acordo, outra, o perdão. Tragam cada uma um papel na semana que vem, literal ou simbólico. Na semana seguinte, apareceram papéis amassados, impressos, escritos à mão. Meu nome inteiro, minha agenda de remédio, minha senha nova, meu não sem grito. A gente aplaudiu como quem aplaude parto, alívio e alegria juntos. Na feira, o cavalete com o manual de método virou lambe-lambe de geladeira. Distribuímos 50 cópias de uma folha só, com os 4 passos e um QR Code. O QR levava a um PDF simples com título que me aquece. Doce em documento. Uma receita de coluna para mulheres 60+. Dentro, escrevi sem floreio. Cuidado pergunta. Controle instrui. Perdão tem recibo. Documento é abraço para o amanhã. O retorno veio em bilhetes curtos deixados na banca. Troquei a fechadura, mudei a senha, não dei a chave do meu coração para quem não sabe devolver. Fiz a visita com psicóloga. O trabalho renasceu com coluna. A cooperativa girava com a batida correta, sem ninguém ter que se sacrificar para provar amor. Criamos a cadeira do recomeço. Toda feira, uma cadeira com plaquinha, para quem precisou lembrar o nome. Muita mulher sentou. Uma, de mãos finas e tremidas, disse, esqueci meu nome por 20 anos. No fim, escreveu com letra torta Sueli num papel e colou no cavalete. Aplauso curto, sincero, sem coitada, conviva. Reorganizei a casa da cidade com gestos pequenos que fixam grandeza. O relógio da minha avó, agora, pega a luz à tarde e me devolve os minutos com carinho de herança aprovada. As cortinas caem do jeito certo, sem pedir desculpa à modernidade. No armário, ao lado do acordo plastificado, colei a foto minha e do Gabriel debaixo da mangueira, com a palavra nós escrita à caneta. E num potinho vazio com tampa, coloquei um papel dobrado com a palavra paz. É o único pote que posso encher sem medo de faltar. Todo dia tem um pouco. Os rituais viraram porto. Quinta da limpeza com rádio baixo, sexta do conselho sob a mangueira com uma palavra cada, ninguém sai sem agradecer, sábado da mesa com pão, compota, palavra de geladeira, domingo de silêncio com cochilo sem culpa. Nos dias ruins, repito as 3 rezas, medida de manhã, respiro à tarde, em paz à noite. Às vezes acrescento uma 4ª, obrigada. Não romantizo, ainda dói. Às vezes o vento bate torto, a notícia do processo me agarra pela barra da saia, a frase de alguém no corredor me cutuca. Eu respondo com o que alcance. Água, papel, abraço curto, descanso de 20 minutos. Se a raiva quer palco, dou a ela colher de pau por 3 minutos no tacho. Ela cansa. Eu volto. Não é heroísmo, é rotina. Uma cena pequena virou meu quadro favorito do Renascimento.
Gabriel chegou numa tarde quente com um sorvete derretendo na mão. Sentou no degrau, mordeu e disse com a boca grudenta: Vó, o que a gente faz quando quer muito que o passado peça desculpa? Eu pensei no relógio, no sofá da Conceição, no trailer rosa e branco, na tela do jantar, no oficial na porta, no anel do doutor, no clique da compota. A gente para de pedir. Cuida de construir o amanhã tão bem que o ontem perde o poder. Ele lambeu o sorvete. E dá certo? Dá sentido? Serve. E rimos, com o vento fazendo barulho de casa. A rádio me chamou uma última vez. Mensagem final, Dona Helena, para as mulheres da cidade. Eu respirei e falei devagar, como quem desenrola um barbante sem pressa. Se te levarem para descansar, sem prazo nem pergunta, leva tua caneta. Se te chamarem de confusa para te interditar, liga a luz do teu método. Papel, pacto, paciência. Se te negarem o neto com mentira, responde com lei e com amor em turno, sem tirar da criança o direito de crescer em paz. Se te pedirem palanque para tua dor, dá a eles o teu manual. E antes de dormir, repete uma palavra que cabe em qualquer boca e casa. Medida. A frase que virou enfeite de porta e que me veste como avental em dia de trabalho é a mesma que me levou daqui até aqui. Quem tentar me dobrar com a palavra idade, eu desdobro com a palavra dignidade. Acrescentei uma linha na moldura, com o cuidado das coisas que quero que Gabriel leve para a vida. E se esquecer a régua, encosta a testa no tronco da tua história. Ela te mostra o tamanho. CTAs de engajamento, porque quem chegou até aqui merece voz e casa. Escreva nos comentários, em 2 linhas. Qual foi a palavra injusta que colaram em você? E qual palavra você vai colar no lugar hoje? Marque uma amiga que precisa ouvir que dizer não é amor, por si. Façam juntas um mini acordo de respeito, 2 linhas, e colhem no armário da cozinha. Inscreva-se para receber toda semana uma história longa de recomeço depois dos 65, com método, ternura e coluna. Aqui tem cadeira vazia para quem precisa lembrar o próprio nome, e a caneta já está em cima da mesa. E, por fim, uma imagem para guardar. O som do clac da fechadura e o clique do lacre, tocando juntos. Porta e pote, casa e trabalho, nome e destino. Essa trilha sonora é o que se leva quando a gente reconquista sem destruir. A certeza mansa de que a vida, enfim, aprendeu a caber de novo na nossa cozinha e a falar a nossa língua. Aquela que chama o amor pelo nome e manda a culpa para a rua.